muito interessante a gente conseguir trazer um tema tão fresquinho, né, como a NR1. E obrigada, Viviane, por estar conosco nessa manhã. Pena que você não esteve aqui presencialmente, mas funcionou bem a tecnologia para você estar conosco. E, Viviane, com essa prorrogação, qual é o melhor caminho para as empresas começarem a se adequar a essa normativa, que agora tem um ano, né, para fazer essa adequação, mas não dá para deixar para a última hora, como todo brasileiro costuma fazer, né? Qual que é o melhor caminho, passo a passo, para as empresas? Aqui a gente tem empresas de grande porte, de 7, 10 mil colaboradores, mas também tem empresas de pequeno porte, de 5, 10 colaboradores. Qual que é o melhor caminho que você nos orienta? As empresas de grande porte, sem certamente som, só um elas vão ter... Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Eu vou ficar falando aqui só para... Acho que não vai, a gente vai conseguir, será, Tayana? Me ouvem? Me escutam? Tá. Estão me escutando? Eu vou passar então para Nazaré. Aí depois eu volto com a hora que a gente tiver com o som no ponto, eu volto para Viviane. Nazaré, a gente queria ter ouvido mais, né? Porque o teu tema foi super bacana. Mas a gente tem como empregadores, a gente tem esse cuidado com o empregador e a gente fica tentando que o nosso negócio tenha resultado, mas também tenta que os nossos colaboradores estejam num ambiente saudável para que a gente possa trabalhar. O que eu vejo, né? A gente vê nas operações. A tecnologia, ela otimiza os processos, né? Ela facilita as ações, mas ela também atrapalha as relações humanas e a produtividade. Quando a gente pega, por exemplo, esses dias eu estava num hotel fora aqui do Paraná e tinha uma obra embaixo do hotel e eu fiquei prestando atenção, tomando café e prestando atenção na obra. Tinha uns 30, 40 trabalhadores, tinha 10 pessoas trabalhando. O resto estava no celular, estava conversando, tomando café. Só que essa obra vai atrasar ou vai ser cumprida no prazo, ela vai custar caro porque o número de colaboradores para executar aquele trabalho estava ali de 40, 50 pessoas, mas produzindo tinha 10 pessoas. E aí isso a gente está falando de um trabalho braçal. E quando a gente vai para o ambiente dos escritórios, ambiente corporativo, a gente está lidando muito com a questão do burnout, dos excessos, da cobrança. O colaborador não aceita mais que a gente cobre muitas vezes meta, resultado, mas ele está deixando muitas vezes de trabalhar o tempo que ele está sendo pago para exercer sua função com funções que não são do trabalho, como o WhatsApp, como rede social, né? Então a gente está perdendo muita produtividade. Como que a gente, como aqui a maioria do nosso público é empregadores, como que nós, como empregadores, cuidamos para que essa atenção à questão psicossocial, a gente não vire refém e a gente consiga ainda ser produtivo, porque o empresário, né, o empregador, não consegue um atestado, ou não consegue sair por burnout, ou não consegue sair da operação, muitas vezes, porque a operação depende muito dele, justamente por conta dessas cobranças que muitas vezes a gente não consegue fazer. Então, é uma questão um pouco, tem uma dualidade, mas tem uma preocupação do empregador, até onde a gente vai, até que ponto a gente vai na cobrança e para que seja um ambiente produtivo, acima de tudo. Obrigada pela pergunta. Eu sempre gosto da palavra treinamento. Acho que no ambiente corporativo a gente não pode esquecer que de vez em quando tem que ter um treinamento, tem que trazer o assunto. Ah, Nazaré, mas aí a gente precisa dizer que tem que trabalhar? Ontem eu estava conversando com a Camila, a Cacá e o Cássio e o Patrick, a gente estava falando exatamente disso. Quando eu recebo para mentoria as lideranças e uma queixa comum a galera jovem hoje a gente não pode falar nada, a galera jovem a gente não, porque vira assédio. Então, é importante a gente entender por que eles estão falando isso, não é? Eles têm falado muito isso nas mentorias, a gente não pode chamar atenção. Então, eu acho que é importante, a galera jovem, nós mais velhos, não importa, a gente entender que tem um ambiente que a gente precisa entregar.
não é? A gente tem metas e tem lugares e momentos em que você precisa se relacionar, mandar um recado. Tem gente que está no home office, o home office ele resolveu muito problema na pandemia. A gente só pôde escalar, só pôde entregar o nosso produto a partir dali, na maioria das vezes, a não ser os médicos e os profissionais que estavam ali no front, que eram serviços essenciais, mas ele resolveu e muita gente não quer voltar. E produz assim. Então, acho que a gente tem que fazer uma análise. Produz, não produz? E, de vez em quando, trazer um treinamento e levar a pessoa para dizer, ó, eu tenho uma líder, inclusive, que eu dou mentoria, que ela trazia essa questão, e aí eu dei a ideia para ela levar para o time, olha, vocês têm 15 minutos durante a manhã e durante a tarde para essa linha de descompressão. Ali você pode ouvir música, você pode usar o WhatsApp, você pode fazer o que você quiser. Então, isso já controla um pouquinho os riscos psicossociais, porque a pessoa tem a liberdade, a permissão de fazer esse uso do WhatsApp e ela entende que o horário de trabalho, o celular, a gente combinou que ficava na gaveta ou colocava na caixinha quando chegava. Eu acho que a gente tem que esclarecer. Treinamento é a palavra-chave. Compartilhar a responsabilidade, né? Exatamente. E, Eduardo, quando eu conheci você, a gente se conheceu numa vídeo, né? Hoje que a gente se conheceu pessoalmente, eu comentei que meu pai é caminhoneiro e meu pai trabalhou muitos anos numa empresa que o plano de saúde era Paraná Clínicas. E eu tinha um médico que eu fiz meu tratamento quando era criança, tinha muito problema de garganta, que era o Dr. Jorge Garré. Mas ele não era nada da família, e eu adorava chegar no consultório e ver o nome dele, porque eu achava que era importante, né? Ter um médico na família era importante. E eu lembro que meu pai, quando recebeu uma oferta de trabalho para deixar essa empresa, ele não deixou a empresa por conta da assistência à família. E você trouxe aqui o case da Clínica Feto. Quando a gente consegue cuidar do colaborador na integralidade, de cuidar também da sua família, isso faz muitas vezes diferença na retenção dos colaboradores. Eu queria que você colocasse como que vocês, nessa empresa hoje global, que é a Sul América, mas trazendo para o case local da Paraná Clínicas, vocês pretendem continuar com esse vínculo estreito com a comunidade paranaense? Muito bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente preservou, que é um legado da Paraná Clínicas, de novo, é essa questão do acolhimento, essa questão do atendimento, essa questão da proximidade que a gente tem com o usuário. Não é frequente, não é raridade, pelo contrário, é bem frequente que a gente faz as conversas com as empresas, a gente conversa com os RHs, a gente leva os comitês e a gente escuta. Não, o nosso funcionário fala que se sente em casa. Nosso funcionário que fala que se sente muito bem atendido, que se sente em casa na Paraná Clínicas. A Paraná Clínicas desenvolveu, ao longo dos anos, esse poder e essa proximidade, e a gente vem cada vez mais aprimorando e trazendo os programas de saúde, prevenção e qualidade de vida para os nossos usuários. É aí que a gente quer mais atuar, é aí que a gente quer ganhar o jogo, de estar muito perto do beneficiário, muito perto da família dele, identificar potenciais riscos que essa família possa ter, seja o pai, a mãe, os filhos, enfim. E a gente quer trazer esses programas, fazer com que esse paciente se sinta atendido de maneira única, num único lugar. A gente tem essa prerrogativa, a gente tem essa possibilidade. Então, a gente consegue levar o atendimento, a gente consegue levar essa abrangência de programas para dentro da casa do beneficiário. Então, a gente está falando de programas como autismo de acompanhamento, mas a gente está falando de acompanhamento de puerpério, a gente está falando de acompanhamento de gestantes de alto risco, a gente está falando de acompanhamento de programas cardiológicos, programas de obesidade mórbida, a gente está falando de programa em frente, saúde mental, que é extremamente importante. Então, cada vez mais a gente traz esses programas e essa realidade para a gente fazer com que esse beneficiário, para a gente fazer com que esse paciente se sinta realmente acolhido, se sinta em casa e nos enxergue como a solução de saúde para ele em qualquer âmbito. Então, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz olho no olho, é assim que a gente traz essa qualidade assistencial que a gente chama de diferenciada. Ótimo. A gente vai já para as considerações finais, que a gente adiantou um pouquinho o tempo dos painéis, então, como a Viviane não vai voltar, depois, gente, todo o conteúdo do nosso fórum de hoje já está disponibilizado no nosso YouTube, então quem quiser
ver as regras e as normativas, pode acompanhar todo esse conteúdo na nossa página no YouTube e fornecer também para os RHs e para o meio jurídico das suas companhias. Eu vou pedir que vocês façam suas considerações finais, então, para a gente encerrar, para a Mira encerrar aqui o painel. Pois não. Bom, importante dizer que saúde mental não é mimimi, não é? Que é muito importante. E eu queria trazer a luz para um dos ODSs que eu não citei ali, mas que no final é sempre importante, que é o ODS número 5 da Agenda 2030, que é justamente equidade de gênero. Então, vamos pensar em como nós estamos equilibrando o cuidado com homens, mulheres, seja quem for, e que nas empresas os direitos sejam iguais. Não é uma mulher puxa a outra, sororidade, pense no outro. Não, a gente vê muita competição ainda, e é importante que a gente traga as pessoas para falarem e que dê voz a cada uma delas, independente de quem elas sejam. Então, muito obrigada. Eu, mais uma vez, vou destacar a questão da qualidade assistencial, o motivo da existência da Paraná Clínicas, o motivo da existência do plano de saúde e do benefício de saúde, é trazer uma qualidade assistencial diferenciada, é trazer um acolhimento e uma humanização dentro dessa cadeia, ao mesmo tempo trazer esse controle de custos, fazer essa gestão diferenciada, interpretar individualmente esse contato com cada um de vocês, porque isso vai promover a saúde dos beneficiários e vai promover a saúde financeira da empresa concomitante. Então, a gente tem a nossa maior preocupação é manter esse legado de qualidade assistencial, é manter essa proximidade com o nosso cliente e, ao mesmo tempo, trazer essa qualidade e essa saúde financeira que as empresas tanto buscam e que a gente precisa dividir. Muito obrigado aí pela presença de todos, pelo tempo de vocês, e a gente está super à disposição para fazer essas parcerias.